Olá, senhores. Estamos de volta para a nossa terceira aula, nossa disciplina Gestão e Operações de Combate a Incêndios Florestais. Aula muito importante para os senhores, tá? Nessa aula vamos discutir um pouco sobre os métodos de combate. Nossos objetivos de aprendizagem é que, ao final desta aula, os participantes serão capazes de conhecer as técnicas de combate aos incêndios florestais, conhecer as vantagens e riscos do contrafogo, conceituar e caracterizar linhas de defesa, tá? Bem como aceiros, tá? Faltou aqui. Pois bem, senhores, com relação às técnicas de combate, nós temos três métodos, tá? E eles vão ser utilizados não de forma rígida, mas eles podem variar muito. E o que vai causar essa variação? Qual a técnica correta que vai ser utilizada ou o conjunto de técnicas? O que vai me dizer? Simplesmente a intensidade do fogo. Ela que vai me dar os parâmetros para eu definir qual tipo de técnica ou técnicas que eu irei executar diante de um combate a incêndios florestais. Pois bem, nós temos a técnica de combate direto, combate indireto. No combate indireto, dentro dele tem algumas variações, tá? Alguns elementos. Aqui eu trouxe dois principais, que são os aceiros e o contrafogo. E nós temos a técnica paralela ou mista, ou combinada, ou intermediária, tá? Esses são os termos utilizados nas literaturas. Pois bem, o que é o ataque direto? O ataque direto é quando a equipe de combate irá atacar diretamente as chamas, né, do incêndio, com o intuito de extingui-las, de apagá-las. Tá? Como que isso é realizado? Com os equipamentos de combate, que podem ser sopradores, né, muito útil. Hoje, as brigadas de incêndio fazem uso desse equipamento, na qual ele tem um rendimento extraordinário. Muitas das vezes, dependendo do incêndio, ele permite que a equipe não precise usar nem água, tá? Nem abafadores, só com soprador, muitas das vezes eu consigo extinguir o incêndio. Tá? Por isso que nós temos tanto investido neste tipo de equipamento, na compra deste equipamento. Entretanto, tem que ser um equipamento com um jato, uma vazão, né, de ar superior a 300 metros por segundo, ou seja, bem forte. Para a nossa atividade, o ideal é o Steel 800, tá? Isso eu falo por conhecimento de causa. Temos aqui o Sargento Vilela, né? Estivemos juntos no combate lá no Pantanal, e isso a gente já sabia, mas lá nós pudemos ver na prática o rendimento, né, deste tipo de equipamento, do estilo 800. 600 é bom, tá? Todavia, para a nossa atividade tem que ser um equipamento robusto, né, resistente, com alto poder de vazão de ar, tá? Nós temos mochilas costais, viaturas, tá? Como a gente viu na primeira aula, temos algumas já na corporação com kit picape. Estamos correndo atrás que para o próximo ano consigamos comprar mais viaturas e kits, né, para o combate. Tendo em vista que é a caminhonete, né, principalmente para a nossa atividade, uma que realmente foi testada e aprovada, a L200 realmente é bruta, ela atende perfeitamente, é uma viatura que é mais compacta, diferente do ABTF, ela é mais rápida para se ter um tempo-resposta mais rápido, né, com kit combate, e também pode ser utilizado no combate direto aeronaves, né, aqui do estado, até então nós temos só o helicóptero, né, só para air.
que é utilizada aí em alguns casos mais extremos, tá? Nesse tipo de ataque, é interessante a gente frisar que ele vai ser executado somente em incêndios de baixa intensidade, média a baixa intensidade. Ou seja, quando as chamas permitem com que a equipe de combate se aproxime uma distância segura, mas uma distância capaz de você atingir ali a base do fogo. Tá? Incêndios com grandes proporções, infelizmente nós não conseguimos chegar próximo. A vantagem desse método, que ele cessa de imediato a propagação do incêndio, apaga e chama. A desvantagem é que na impossibilidade desse método, né, a intensidade do incêndio sendo muito alta ou com pouca fumaça, eu não consigo realizá-lo. Tá? Uma informação importante é que, se possível, né, nós vimos na primeira aula as partes do incêndio, se possível, nessa técnica nós combatemos a cabeça. Por quê? Porque na cabeça do incêndio é onde está a sua maior força de propagação e de ritmo, de direção para onde ele está indo. Se eu conseguir extinguir a cabeça do incêndio logo de imediato, então fica apenas os flancos e a retaguarda, ou seja, com menos intensidade. Ou seja, o combate seria mais fácil. Na impossibilidade de se atacar a cabeça do incêndio, então eu vou para o plano B, por assim dizer, né? Que seria o quê? Atacar pelos flancos, começar pelos flancos ou pela retaguarda, tá? Outra técnica, ataque indireto. Quando o ataque direto não é possível, devido ao fogo, a propagação está muito alta, não permite a aproximação da equipe, então eu utilizo esse método, tá? Que consiste em quê? Em abrir uma linha de defesa ou um acero de combate, tá? A linha de defesa, acero de combate aqui, nesse contexto, refere-se à mesma coisa, tá? De forma larga, tá? Na frente do fogo, tá? E dependendo das condições existentes, usar um método contra fogo, tá? Então, existe o fogo, tá vindo, tá muito altas as chamas, eu faço uma linha de defesa, um acero ali, de emergência, tá? Eu posso utilizar ferramentas de sapa, tá? O maquinário, se eu tiver possibilidade, se eu tiver em mãos, em grandes operações, recorrente, é normal aparecer maquinários com grade, né, para fazer aquele arado, para ajudar, então eu posso lançar a mão desse instrumento, fazer essa linha de acero, e depois, ou eu espero a chama chegar, diminuir e atacar, ou eu utilizo o método do contrafogo, certo? O que é o acero? Aceros são barreiras, tá? E elas podem ser naturais ou construídas, tá? Barreiras livres de vegetação, tá? De material combustível, matéria orgânica. E essa limpeza ela tem que ser até o solo mineral. Por que isso, senhores? Porque, por experiência, nós vemos que muitas pessoas fazem um acero, tá? Fazem ali uma limpeza, só que naquela área que foi limpa, fica muito resto de mato, de vegetação. Quando é no período de pico da estiagem, principalmente agosto e setembro, aquele resto, por mais pequeno que seja, ele não segura. O fogo vem, pega naquela... É igual pólvora. Pega e passa. Por isso que tem que ser até o solo mineral. E tem que ser de largura variável. Ou seja, dependendo da vegetação, quanto maior for a vegetação, eu tenho que fazer um acero mais largo. Tá? Recomendação. Tem várias recomendações nas literaturas. Mas a mais recorrente é que o mínimo que tem que ser 2,5 vezes a altura da vegetação, tá? Quando se faz um acero, a vegetação que fica ali ao lado do acero, eu faço um procedimento de abaixar aquela vegetação, que é o que se chama-se de bordadura, que eu posso roçar, ou então eu posso passar o maquinário diminuindo a chama, ou até a própria viatura para diminuir, para quando o fogo chegar no acero,
aquela vegetação está mais baixa e ele chegar com menos intensidade. Tá? Deve ser feito periódico, de forma periódica, de grande importância. A maioria das pessoas não fazem isso. Realizada a operação de limpeza no início, tá? Porque o acero ele é construído antes do período crítico, ele é uma técnica preventiva, tá? O acero propriamente dito, tá? É uma técnica preventiva e deve ser realizado antes do período crítico, tá? E nós temos as linhas de defesa. Há uma pequena diferença, tá? Que o acero, propriamente dito, ele é feito no período anterior ao período crítico, ou seja, de prevenção. A linha de defesa não. Ela é realizada em combate, ou seja, é feito durante ali a fase de resposta. É uma ação de emergência, tá? Ou seja, são faixas desprovidas de vegetação, como a raspagem dos materiais até o solo mineral, de largura variável, que se constrói ou instalem durante o combate. Tá? Essa é a pequena diferença aqui da linha de defesa quanto ao acero propriamente dito. E não existe uma regra a respeito dos tipos de ferramentas. É aquilo que você tiver em mão. Tá? Se você tiver só enxada, usa a enxada. Eu tenho ali um trator, usa o trator. Eu tenho um trator de esteira, usa o trator de esteira. Eu tenho uma pá carregadeira, igual a gente utilizou lá em Anastácio, lá em Mato Grosso do Sul, uma pá carregadeira para fazer um acero lá, uma linha de defesa, tá? Então é o material que você tiver disponível. E ele é realizado durante o combate. Contrafogo. Contrafogo é uma técnica muito eficaz, muito eficaz. Todavia, uma técnica de alto risco. Para se realizar essa técnica, a equipe tem que ser bem treinada. Não pode ser realizada de qualquer maneira, senão você vai agravar o incêndio. É uma técnica bem agressiva, que você vai utilizar o fogo, tá? Para apagar outro fogo. Ou seja, consiste em fogo está vindo numa direção, tem uma linha de defesa ali, tem um acero, eu faço outra linha de fogo contra o vento, ou seja, será uma queima que nós chamamos de retrocesso. Então ela vai queimando lentamente e vai de encontro, tá? O outro fogo que está vindo, ou seja, toda aquela área vegetativa que estiver ali à frente, ela vai consumir. Pode ser um mal necessário, porque muitas das vezes tem animais que estão ali, que podem ficar presos, né? Podem ficar cercados com fogo, podem ser mortos, podem se machucar também. Teve caso lá no Pantanal. Todavia, é uma técnica interessante, mas tem que ser bem avaliada, tá? E uma das desvantagens é que a sua aplicação significa o sacrifício de uma área importante, como eu falei. A área que está à frente ali vai ser toda consumida. E a vantagem? Quando bem executada, ela controla e extingue grandes incêndios. Ou seja, poupa muita energia, muitas vezes, do combatente, da equipe de combate, tá? Consegue preservar grandes áreas, bens. Então, é uma técnica muito interessante. E aqui, muito importante, senhores, os senhores que estão à frente da operação, ela só vai ser autorizada com o seu consentimento. Pode discutir com a equipe, comandante, alguém lá da equipe pode sugerir, faz o contrafogo, tá bem? Você avalia, é possível fazer? Você vai dar a palavra final, certo? E nós temos o ataque paralelo misto, o combinado, o intermediário, que é a combinação do ataque direto com o ataque indireto. Como eu falei, muitas das vezes não permite, a chama não permite a equipe chegar próximo do fogo. Eu posso fazer uma linha de defesa com tratores, com alguma ferramenta, e eu espero esse fogo chegar, igual já aconteceu, já de alguns combates. Fogo estava vindo, tinha um maquinário lá com grade, eu pedi para o tratorista ir fazendo um arado, o fogo ia chegando, à medida que ele ia chegando nessa linha de defesa, ia diminuindo as chamas, e a gente ia com a equipe aqui atrás só controlando a chama e fazendo um rescaldo, tá? Pois bem, senhores, essa foi uma aula rápida, tá? Para situar os senhores aí das técnicas, dos métodos de combate que nós temos, tá? Técnicas simples. Como eu falei no início, nós não iremos aprofundar muito, nem esgotar todo o assunto, porque é muita coisa,
Existem vários formas de se utilizar, maneiras, pode se utilizar com caminhões, né, com ABT, linhas de mangueira, linhas simples, linhas compostas, né, utilizar aí retardantes, utilizar ataques por aeronave, tanto com aviões quanto por helicópteros, né, várias formas, tá? Mas aqui eu trouxe o básico e o que eu entendo que seja necessário os senhores estar conhecendo, tá? Como eu falei na primeira aula, a previsão do curso, ano que vem, e quem se interessar, estão convidados. É um curso muito técnico, tá? Muito técnico. Com certeza, você vai entrar de um jeito e vai sair totalmente diferente. Você não será mais o mesmo quando sair do curso, tá? Então, nós conhecemos os métodos de combate aos incêndios florestais, conhecemos as vantagens dos riscos do contrafogo e os senhores com certeza sabem conceituar e caracterizar o que é uma linha de defesa e a diferença de uma linha de defesa para uma cerco. Ok, senhores? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.